Então, vamos nós para a sexta lição e última dessa nossa história sobre os primeiros cristãos, tá? As duas palavrinhas-chave dessa lição de hoje é perseguido, eu sei que, não dá para ver direito, perseguido, e Marte, tá? São as duas palavrinhas-chave da lição de hoje. Mas nós vamos ver também, tá? Duas imagens aqui. Aqui está escrito abençoar. Tá vendo a carinha feliz? Abençoar. E aqui, carinha braba, irritante. Perseguir. Então, abençoar e perseguir. O que será que isso tem a ver? Vocês acham que essas duas palavras ficam bem juntas? Ficam bem juntas elas? Elas são opostas, não são? Ou seja, é diferente uma da outra. Por mais estranho que pareça, essas palavras opostas são encontradas no mesmo versículo da Bíblia, que é o que está lá em Romanos 12, 14, que fala: abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoem. Romanos 12, 14. Então, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Romanos 12, 14. Vamos dar uma olhada nesses dois opostos. Abençoar significa mostrar ou desejar o bem. Então, abençoar significa mostrar ou desejar o bem. Perseguir significa machucar alguém com palavras e ações. Então, perseguir significa machucar alguém com palavras e ações. Nesse versículo que eu acabei de ler para vocês, Deus está dizendo que vocês devem ser bondosos com quem não é bondoso com você. Deus quer que você abençoe e não amaldiçoe. Ou seja, Deus não quer que você deseje o mal ou machuque as pessoas que não tratam você bem. Então nós devemos abençoar, não amaldiçoar e não perseguir. Na lição de hoje, nós vamos ver que os nossos cristãos, que a gente está vendo, os apóstolos, os discípulos, vão ser perseguidos, tá? A cidade de Jerusalém estava cheia de emoção. Uma multidão estava reunida no templo, numa área conhecida como Pórtico de Salomão, para ouvir os apóstolos pregarem e ensinarem sobre Jesus. O Espírito Santo estava sobre os apóstolos e ajudando-os, tá? A fazer milagres maravilhosos. Além disso, muitas pessoas estavam percebendo que elas precisavam também não só da cura física, mas da cura espiritual, do perdão pelos seus pecados. Então, muitas pessoas percebiam isso também. A notícia que os doentes estavam sendo curados, vejam só, se espalhou rapidamente pela cidade. Muitas pessoas doentes eram trazidas para serem curadas. Eram de todas as partes, vinham esses doentes para ser curados. Mas, para variar, tinha um grupo que não estava nada satisfeito com tudo isso que estava acontecendo. Eram os líderes religiosos, aqueles mesmos que haviam mandado matar Jesus. Eles já tinham prendido Pedro e João e tinham dito para ele: não fale mais desse homem, não pregue mais sobre esse Jesus. Mas
Pedro e João não pararam de pregar, ainda e pregavam cada vez mais. E também os outros apóstolos estavam pregando. Os líderes religiosos não queriam que as pessoas ouvissem sobre Jesus, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias, não acreditavam que Jesus era filho de Deus e muito menos que ele tinha ressuscitado. Eles se recusavam a acreditar nisso. Mas, como eles iam parar os apóstolos, eles acharam uma maneira. Eles os prenderam. O sumo sacerdote enviou guardas do templo para ir lá para prender os discípulos. Esses guardas, eles eram responsáveis por manter a ordem e a paz ali no templo. Então, eles foram, pegaram os discípulos e os jogaram na prisão. Vejam, de noite, um anjo do Senhor apareceu na prisão. O anjo levou Pedro e os apóstolos para fora, vejam, e ordenou: dirijam-se ao templo e conte para as pessoas toda a mensagem sobre Jesus, sobre essa nova vida, sobre a ressurreição de Jesus, tudo, e sobre a vida eterna. E os apóstolos sabiam que poderiam ser perseguidos de novo se fossem ao templo pregar. Mas, na manhã seguinte, bem cedo, lá estavam eles entrando no templo para começar a pregar e a falar de Jesus, a falar das boas novas. O sumo sacerdote convocou uma grande reunião do conselho dos líderes religiosos. Chamava-se Sinédrio. Eles eram a maior autoridade entre o povo judeu. Quando já estavam todos os líderes reunidos, foi dada a ordem: tragam os prisioneiros. E os guardas foram buscar os prisioneiros. Imaginem a surpresa quando viram que os prisioneiros haviam sumido. Mas eles viram que a porta da prisão estava trancada. Os guardas continuavam ali tomando conta. Mas cadê os prisioneiros? Sumiram. Então eles voltaram lá, foram falar com os líderes. Eles ficaram com medo de falar com ele, mas tinham que ir. E foram lá então informar o que tinha acontecido para o Sinédrio, para o conselho. Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante da porta. Mas quando abrimos, não tinha ninguém lá. Eles sumiram. Enquanto os líderes discutiam a situação, alguém chegou e falou: os homens que vocês procuram estão lá no templo pregando. Tudo de novo, ensinando o povo. Que será que eles vão fazer? Então, o capitão da guarda e os oficiais correram ao templo novamente. Mas dessa vez eles foram cuidadosos. Eles não queriam que o povo, que estava gostando da pregação, estavam felizes com o que estava acontecendo, né? Brigassem com eles. E aí eles poderiam até ficar com raiva e apedrejar os soldados, os guardas. Então eles levaram com calma Pedro, João, os apóstolos, até o Sinédrio novamente. Tudo tranquilo, como quem não quer nada. Logo após, os apóstolos estavam diante do conselho. O sumo sacerdote disse:
Demos ordens claras a vocês que não ensinassem nesse nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e querem nos tornar culpados do sangue desse homem? Os líderes religiosos não queriam ouvir que eles tinham culpa pela morte de Jesus. E eles não acreditavam na ressurreição de Jesus e não queriam que isso fosse ensinado para as pessoas. Então eles ordenaram que os apóstolos parassem de pregar e ensinar essas coisas. O que os apóstolos fizeram? Será que eles obedeceram aos líderes cristãos? Ou será que eles obedeceram a Deus? Pois Deus tinha mandado eles ir pregar. O que vocês acham? Eles, então, Pedro e os outros apóstolos se levantaram e disseram corajosamente: é preciso obedecer a Deus do que aos homens. Então Pedro disse a todo o conselho que eles tinham matado Jesus, sim, que eles eram culpados por isso, sim, e que Deus o tinha levantado da morte, que Deus o fez salvador dos nossos pecados, e ele também declarou: nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem, àqueles que recebem a Jesus. Quando Pedro terminou sua mensagem, os líderes estavam tão furiosos, tão bravos, que queriam matar eles. Porém, um dos líderes, que era muito respeitado, que se chamava Gamaliel, levantou-se para falar. Ele ordenou que os apóstolos fossem levados para fora. Ele queria falar só com os líderes, mas não na presença dos apóstolos. O que será que ele vai falar? Deixem esses homens em paz. Soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, vai fracassar. Mas, se proceder de Deus, vocês não poderão fazer nada. Não serão capazes de impedi-lo, pois estarão lutando contra Deus. Os líderes pensaram um pouco e concordaram. Seguiram o conselho de Gamaliel. Chamaram os apóstolos novamente. Mas antes de ser liberto, o conselho mandou que fossem açoitados. E novamente ordenaram: não falem mais nesse nome Jesus. Os apóstolos não ficaram desencorajados só porque apanharam. Mesmo assim, eles continuaram a ter coragem, pois Deus estava dando coragem a ele e alegria nesse sofrimento. Os apóstolos saíram dali alegres, pois eram dignos de sofrer por Jesus. Todos os dias eles continuavam pregando que Jesus é o Filho de Deus, que ressuscitou e que quem confiar nele será salvo e que ele é o único caminho para ser salvo. Quanto mais pessoas se tornavam cristãos, mais a perseguição aumentava. Muitos crentes sofreram coisas terríveis. Um homem chamado Estevão foi acusado falsamente e foi apedrejado até a morte por causa do seu amor a Jesus. Estevão foi o primeiro mártir cristão. Um mártir cristão é alguém que é morto por falar do amor de Jesus. Depois de Estevão,
muitos e muitos cristãos foram perseguidos e deram suas vidas por causa do Senhor Jesus. Muitos morreram, mas o primeiro foi Estevão. O primeiro mártir cristão foi Estevão. Pode ser que Deus nunca peça para você ser um mártir cristão. Mas se você já recebeu a Jesus em seu coração como Salvador, você precisa falar de Jesus, até mesmo para aqueles que perseguem você na escola, em qualquer lugar. Existe alguém que tem tratado você de uma forma cruel, tem perseguido, tem feito acusações que não é verdadeira, que tem feito bullying com você? Lembre-se do nosso versículo. Abençoe e não amaldiçoe. Abençoe seu inimigo de forma bondosa, sem se importar com o que ele diz sobre você. Peça para Deus te mostrar a maneira certa de demonstrar este amor para aqueles que estão te perseguindo. Ore por eles. O Espírito Santo vai te ajudar. Lembrem-se, abençoe aqueles que te perseguem, não os amaldiçoe. Lembra do amar ao próximo como a si mesmo, que é um dos mandamentos de Deus? Então, se eles estão te perseguindo, ore por eles. Peça para que Deus te dê sabedoria de como demonstrar o amor de Deus para aquelas pessoas. Deus vai honrar a sua atitude, porque Ele te ama, Ele te protege, Ele vai te ajudar em todos esses momentos. Então essa foi a nossa última lição. Depois eu estarei então gravando o vídeo com as perguntinhas da nossa gincana. Preparem-se. Beijo, amo vocês de coração pra coração. Se cuidem, tá? Lavem as mãos, usem álcool gel, máscara, sempre. Isso vai passar. Logo, logo estaremos juntos. Beijo, galera!